O senador Isalci Lucas, da tribuna, expôs o que chamou de roteiro estarrecedor das decisões do Judiciário brasileiro, em especial do Supremo Tribunal Federal, dizendo: as recentes decisões do Judiciário brasileiro seguem um roteiro estarrecedor, um roteiro capaz de minar qualquer esforço da segurança pública em sua árdua tarefa de combater o crime organizado, cuja maior força é o narcotráfico. O senador mencionou uma decisão do ministro Gilmar Mendes que abriu um precedente para outras decisões semelhantes, dizendo: o ministro ignora a gravidade do tráfico de drogas. O senador mencionou ainda a presteza com que o ministro atende ao pedido da defesa. Isalci Lucas enfatizou que o ministro do Supremo atropelou outras instâncias do Judiciário. Ele ironizou: é importante lembrar que o Superior Tribunal de Justiça já havia indeferido o habeas corpus, ou seja, foi uma clara decisão em não conceder o habeas corpus, reconhecendo a gravidade do caso e a pertinência da prisão preventiva. Mas o ministro do Supremo, em sua sabedoria e na luminosidade de suas interpretações, ignorou a avaliação do STJ. O senador explicou: então, meus senhores e minhas senhoras, esse caso torna-se um perigoso precedente e, ao mesmo tempo, é uma mensagem clara e alvissareira aos pequenos traficantes, bem como ao narcotráfico, que agora pode manter e ampliar sua cadeia de distribuição. O ministro, com sua decisão, parece ignorar o princípio básico de que a justiça deve proteger a sociedade. Isalci Lucas afirmou: não é a primeira vez que o ministro toma decisões que parecem favorecer o infrator em detrimento da segurança pública coletiva e, lamento dizer, provavelmente não será também a última. Em suma, a decisão do ministro é um tapa na cara de todos nós que acreditamos em um sistema de justiça que proteja os cidadãos e garanta a ordem pública. O senador alertou sobre as consequências do uso de drogas, não apenas no nível individual, mas para toda a sociedade, e disse: esse tipo de decisão do judiciário mata não só esta, mas também as próximas gerações. Ele lamentou: o tráfico deve estar fazendo festa no Brasil. O senador Eduardo Girão, em à parte, afirmou: é um discurso histórico, é um dos melhores discursos que o senhor fez aqui, porque toca num ponto que está deixando todo mundo preocupado, que é a questão dessa decisão esdrúxula do STF, invadindo a nossa competência do Senado sobre drogas, um assunto de cujo debate e votação a gente nunca se omitiu. Girão enfatizou a expressão utilizada por Isalci ao dizer: sabemos que não foi a primeira, nem será a última. O senador Eduardo Girão comentou: sabe por quê? Por causa de nós, por causa de tantos abusos, de tanto desrespeito, que eles perderam completamente, não estão nem aí para o que o Senado fala ou deixa de falar. E por que não tem um pedidozinho de impeachment aqui sendo analisado, sendo investigado? O senador Isalci, ao responder, lembrou que o Congresso perdeu o respeito dos outros poderes. Ele disse: parece que perderam o respeito com o Congresso, com os parlamentares. Você colocar uma reforma tributária, regulamentação da reforma, sem ter possibilidade de discussão no plenário. As pessoas não têm nem acesso ao relatório. Vão tomar conhecimento na hora de votar, como foi feito da outra vez. Ele alertou: vão votar de madrugada, não vão aceitar as emendas e vão votar, causando problemas seríssimos. Sob a presidência de Rodrigo Pacheco, o Senado sofre uma intensa paralisia. Na legislatura anterior, o próprio plenário se reuniu poucas vezes e as comissões praticamente não funcionaram, impulsionadas pela paralisia da Comissão de Constituição e Justiça, que, sob o comando de Davi Alcolumbre, também mal se reuniu.
Por ocasião da eleição da presidência para a nova legislatura, os cidadãos se manifestaram e uma petição contra a recondução de Pacheco teve mais de 500 mil de assinaturas. Assim como a maioria dos pedidos da população, esse pedido foi ignorado pelo Senado. Sob a condução de Pacheco, não houve qualquer reação contra a invasão das atribuições do Legislativo pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a legislar ou suspender leis que tinham sido elaboradas e aprovadas por aquele poder. O presidente da Casa, que é também o presidente do Congresso, não agiu para proteger as prerrogativas dos parlamentares, que vêm sendo violadas em inquéritos secretos conduzidos nas cortes superiores. Pacheco também é alvo de críticas porque o Senado vem se omitindo em cumprir seu dever constitucional de promover o controle dos atos de ministros das cortes superiores. De forma monocrática, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, impede a análise de todo e qualquer pedido de impeachment ou de projetos de lei e PECs que possam vir a efetivamente limitar os superpoderes autoconcedidos a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. No chamado Inquérito do Fim do Mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam. Quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de senadores, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais de jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, intervenções no comando de partido político, prisões em massa sob alegações descabidas, multas estratosféricas que representam evidente confisco de propriedade, entre outras. A tudo isso e a muito mais, o Senado Federal assistiu passivamente. Nem mesmo a morte no cárcere de Clériston Pereira da Cunha, preso político do ministro Alexandre de Moraes, foi capaz de sensibilizar os senadores e tirá-los de sua letargia. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão, mencionada no Twitter Files Brasil, teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo.
Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores e senadoras. Presidente, as recentes decisões do Judiciário brasileiro seguem um roteiro estarrecedor. Um roteiro capaz de minar qualquer esforço da segurança pública em sua árdua tarefa de combater o crime organizado, cuja maior força é o narcotráfico. As portas se escancararam após a decisão do ministro Gilmar Mendes de soltar um homem preso com 334 gramas de maconha. Mas vamos à argumentação. Primeiro, é essencial notar a quantidade de droga. Nós estamos falando aqui 334 gramas de maconha. Não estamos falando de um baseado escondido no fundo de uma gaveta, mas de uma quantidade considerável que no mercado ilícito representa um valor significativo. Em vez de reconhecer a gravidade desse fato, o ministro opta por focar na generalidade da argumentação que fundamentou a prisão preventiva. Segundo ele, a decisão foi baseada em uma fundamentação genérica aplicável a qualquer caso similar. Isso soa como um argumento fraco e despropositado, visto que em crimes de tráfico de drogas, a repetitividade das razões para a prisão preventiva não diminui a sua validade. Quando alega que o juiz de primeira instância se apoiou em argumentação genérica, o ministro ignora a gravidade do tráfico de drogas. A prisão foi decretada com base na gravidade concentrada no delito e nas demais circunstâncias. Mas para o Supremo Tribunal Federal, essa gravidade não é suficiente, a menos que haja provas de ligação com organizações criminosas ou ameaça à ordem pública. Veja bem, 334 gramas, isso representa um perigo claro e presente, não só pela quantidade, mas pelo impacto potencial na comunidade. Além disso, ao acatar de pronto, com rapidez impressionante, a defesa do acusado, na qual a prisão se baseou em fundamentação genérica, e, pasmem, ao mencionar que o acusado tem trabalho e residência fixo, o ministro ignora que muitos traficantes também possuem empregos e endereços fixos, que usam como fachada, para suas atividades ilícitas. O ministro também cita que não havia registros criminais prévios, mas muitos desses que estão por aí não têm histórico criminal extenso, sequer são os líderes do tráfico. O trabalho deles é na ponta, na venda nas ruas, nas festas, nos bares, nas portas das escolas, hoje até dentro das escolas. Os pequenos traficantes fazem parte da escalada de violência e no aliciamento de novos usuários. 334 gramas, minhas senhoras e meus senhores. Se as 40 gramas votadas aí pelo Supremo Tribunal já significam mais de 100 cigarros, mais de 100 baseados, 40 gramas. Imagine, então, 334 gramas. Então, outro ponto crítico é a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares. É uma solução, no mínimo, risível. Medidas cautelares, muitas vezes, se mostram ineficazes em crimes do tráfico de droga. A liberdade vigiada e o recolhimento domiciliar não são suficientes para impedir que o indivíduo continue com as suas atividades ilícitas. A decisão do ministro de confiar ao juízo da ação a determinação das medidas cabíveis é uma saída pela tangente, não é efetiva. É importante lembrar que o STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, já havia indeferido o habeas corpus, ou seja, foi uma clara decisão em não conceder o habeas corpus, reconhecendo a gravidade do caso
e a pertinência da prisão preventiva. Mas o ministro do Supremo, em sua sabedoria e luminosidade de suas interpretações, ignorou a avaliação do STJ. Então, meus senhores e minhas senhoras, esse caso torna-se um perigoso precedente e, ao mesmo tempo, é uma mensagem clara e aviçaleira aos pequenos traficantes, bem como ao narcotráfico, que agora pode manter e ampliar sua cadeia de distribuição. O ministro, com sua decisão, parece ignorar o princípio básico de que a justiça deve proteger a sociedade. Entretanto, preferiu optar por uma visão legalista, estreita, desconsiderando as implicações sociais e de segurança pública na sua decisão. Não é a primeira vez que o ministro toma decisões que parecem favorecer o infrator, em detrimento da segurança pública coletiva. Lamento dizer, provavelmente não será também a última. Em suma, a decisão do ministro é um tapa na cara de todos nós, que acreditamos em um sistema de justiça que proteja os cidadãos e garanta a ordem pública. Isso é o que nós desejamos. É preocupante nos depararmos com decisões assim, que ao invés de estancar o crime, coloquem em risco a segurança de todos e o futuro de muitos jovens. Esses jovens, ao ter a facilidade de consumir, e para consumir precisará ter dinheiro para comprar, eles se tornam distribuidores cativos do narcotráfico. Visitei nesses últimos dias, senador Girão, 2 casas de recuperação de viciados aqui no DF. Uma no Guará e outra na Ponte Alta, aqui do Gama. Uma com mais ou menos 100 internos e outra mais ou menos com 70 internos. Todos dependentes. Todos eles disseram, unanimidade, que o início se deu com a maconha. Todos. Não teve nenhum que começou diferente. Foi com a maconha que eles começaram. Depois passaram para a cocaína e depois foi para o crack. A maioria deles eram jovens, adultos, que hoje poderiam estar vivendo plenamente com saúde, com a família, uma profissão, não é? Mas perderam tudo isso. Perderam realmente a família, perderam o emprego, perderam a dignidade até, né? Então, esse tipo de decisão do judiciário mata não só essa, mas também as próximas gerações. E o pior ainda está por vir. Com esse precedente do habeas corpus preventivo e salvo-conduto para a plantação de maconha, vai ficar ainda mais fácil o início da matança. O tráfico deve estar fazendo festa aí no Brasil, porque, de fato, hoje as pessoas já andam agora com habeas corpus preventivo. Está fumando, está com moção e está aqui, ó. Conversei ontem, saí de lá, evidentemente, fui em 2 delegacias e na Polícia Militar para saber o que era isso. E me confirmaram, muitos deles já andam com habeas corpus preventivo, né, ou com salvo-conduto. Então, é lamentável o que está acontecendo no Brasil, né, é grave a situação, e o Senado fica aí também, né? Ah, nós já aprovamos, tá, e daí? Está lá na Câmara. Tem alguém cutucando isso para pressionar, para votar isso rápido? É triste, senador Girão, a situação é caótica. Bem, está esgotando meu tempo, eu achei que era um pouco mais. O senhor me permite rapidamente uma parte? Pois não. Seu discurso, de todos os discursos que eu ouvi aqui, senador Isalci, seu, que sempre está muito presente também, é um discurso histórico, um dos melhores discursos que o senhor fez aqui, porque toca num ponto que está deixando todo mundo preocupado, que é essa questão dessa decisão esdrúxula do STF, invadindo a nossa competência aqui do Senado sobre drogas, um assunto que a gente nunca se omitiu de debater e de votar. Agora, você sabe o que é que mais me preocupou do seu discurso? Eu até anotei aqui, foi quando o senhor disse, sabemos porque não vai ser a última. Você falou da decisão do ministro Gilmar Mendes e disse, sabemos que não será a primeira e nem será a última. Não foi a primeira e nem será a última. Sabe por quê? Por causa de nós.
Por causa de tantos abusos, de tanto desrespeito, que eles perderam completamente. Estão nem aí para o que o Senado fala ou deixa de falar. Porque não tem um pedidozinho de impeachment aqui sendo analisado, sendo investigado. Por isso que acontece tanta coisa errada nesse país. Por isso que está tudo tão invertido nesse país. O exemplo não vem de cima. Não vem. Então, parabéns pelo seu discurso. Conte comigo com essas denúncias diárias que o senhor está fazendo. Nós precisamos disso, inclusive, uma das grandes pautas da nação hoje é a votação dessa PEC 45, a PEC antidroga, e nós vamos trabalhar por isso. Obrigado, presidente. Eu vou deixar o outro assunto que eu ia falar um pouquinho sobre a reforma tributária, que é também uma coisa impressionante. Parece que perderam o respeito com o Congresso, com os parlamentares. Você colocar uma reforma tributária, a regulamentação da reforma, sem ter possibilidade de discussão no plenário, as pessoas não têm nem acesso ao relatório, vai tomar conhecimento na hora de votar, como foi feito da outra vez. E olha que tem coisa aqui, eu só anotei aqui umas 15, que eu já vi, mas é impressionante. Você vai ver, vão votar de madrugada, não vão aceitar as emendas e vão votar, né? Causando problema seríssimo, né, em termos de aumento da carga tributária, aumento das complicações acessórias e também das complicações de controle. Tudo foi feito, geral. Eu falei isso lá no início, né? O senador, o deputado Raul, que eu fiquei 20 anos com ele lá na Câmara, discutindo a reforma tributária, e o API, eles vieram aqui como se o sistema já existisse, um sistema maravilhoso que não existe, e foi feita uma reforma em cima desse sistema que não existe. Agora, o sistema não existe mesmo, como é que vai aplicar isso aqui? Aí está essa confusão. O cara que comprou a mercadoria para acreditar, para ele poder aproveitar o crédito, que é o IVA, ele tem que provar que o cara pagou, que o fornecedor dele pagou, senão ele não vai poder compensar. É isso que está na reforma. Mas isso vou precisar de 20 minutos para falar sobre isso. Amanhã a gente fala sobre